24, por favor. Lucas 24, do verso 13 ao verso 35. Lucas 24, do verso 13 ao verso 35. Essa vai ser a primeira vez que eu vou pregar em cima desse texto aqui na igreja. Eu estava lendo as Escrituras, e quando eu passei por esse texto aqui, parece que Deus me saltou os olhos assim, nossa, quanta coisa tem aqui interessante que nós podemos extrair de ensinamento. E eu fiquei com desejo no coração de compartilhar com a igreja. Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Todos acharam? Amém? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu. Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades os entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram: ele vive. De fato, alguns dos que foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e correndo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez-lhe menção de passar adiante, mas eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, tendo partido, lhes deu. Então lhes se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Incline sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te glorificamos, Deus, pela mensagem do Evangelho que tu deixaste, Senhor,
para que a revelação, Senhor, viesse primeiro à nossa mente e descesse ao nosso coração. Pai, que o Espírito Santo nos conduza, Senhor, na Tua santa palavra, e possamos nessa noite sair daqui com o nosso coração cheio de gozo, alegria, gratidão, Senhor, e realmente conhecendo com os nossos olhos abertos, nossos olhos espirituais abertos, Senhor, para as Tuas verdades, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, a cena que está acontecendo, o cenário, o contexto é exatamente esse. As mulheres, elas vão ao túmulo após a morte de Jesus, a crucificação. Elas vão ao túmulo e Jesus não estava lá. O túmulo estava vazio. E um anjo, ele fala com estas mulheres, e ele chega para essas mulheres e diz: olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E elas pegam e voltam para os apóstolos e contam para eles que Jesus havia ressuscitado e o corpo dele não estava mais lá. E Pedro vai até o túmulo também para conferir o que essas mulheres haviam dito, tirar a prova real. E ele chega lá e o túmulo também está vazio, e Pedro acredita no que as mulheres disseram. E por causa disso, a confusão estava formada, né? Porque cadê o corpo de Jesus? Ele não está mais ali. E aí os anjos, eles perguntam para essas mulheres, né? Vocês não lembram do que ele disse? Que o Filho do Homem há de morrer e ressuscitar? Amados, é esse o cenário que acontece em o texto que nós lemos nessa noite. O episódio dos discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, acontece em meio a um momento de frustração dos discípulos, luto, havia confusão nos pensamentos, na mente dos discípulos, porque eles acreditavam realmente que Jesus não ia morrer, o mestre deles não ia morrer. E esses dois discípulos que estavam no caminho de volta para a sua casa, eles estavam em Jerusalém, e eles começam a voltar para a sua casa após a morte de Jesus, e Jesus se aproxima deles nesse caminho. Emaús ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente, e esses discípulos provavelmente moravam lá, e eles estavam indo para casa após a Páscoa. Um deles se chamava Cleopas, e o outro a Bíblia não cita o nome, não tem um nome específico para esse discípulo. A Bíblia diz que eram dois discípulos, e esses discípulos não eram apóstolos, mas eram discípulos que seguiam a Jesus, andavam no meio da multidão, seguiam os apóstolos. E amados, o caminho de Emaús era um caminho comum de ver as pessoas caminharem acompanhadas, porque havia um grande risco de, no caminho, nessas estradas, eles serem saqueados, assaltados. Então, caminhar acompanhado era muito mais seguro. Andar esses 10, 12 quilômetros que aproximadamente se dava de Jerusalém até Emaús. Então, essa aproximação de alguém no caminho não era uma coisa incomum, né? Tanto que eles não estranham que Jesus, eles estavam caminhando e Jesus se aproxima deles, com um corpo glorificado, ressurreto, né? Porque Jesus já havia ressuscitado.
E esses discípulos estavam conversando ali sobre tudo o que estava acontecendo. E Jesus se aproxima deles. E no verso 16 de 24, 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. Aqui algo me chama a atenção. Será que esses discípulos, eles estavam tão distantes de Jesus ali no meio da multidão, ou eles não estavam familiarizados o suficiente para olhar para o rosto de Jesus e não reconhecer a figura de Jesus? Ou a cegueira que eles estavam, porque a Bíblia diz que os olhos deles estavam como fechados, ou porque talvez eles não acreditassem que Jesus podia estar ressurreto, podia ressurgir, ressuscitar. Então para eles, por essa descrença, talvez seria a última coisa Jesus aparecer para eles. Por isso que talvez eles não reconheceram a Jesus. Mas o fato intrigante é que a visão deles estava ofuscada por dois motivos. Um deles era frustração e o outro era descrença. Eles esqueceram das palavras que Jesus havia dito a eles e estavam frustrados porque o mestre deles havia morrido. Aqui eu quero abrir um parêntese. Por muitas vezes, na nossa caminhada, no caminho que nós estamos, na nossa vida com Deus, nós temos nossas expectativas frustradas e acabamos ficando cegos no caminho. Quantos de nós, às vezes no meio da batalha, no meio do caminho, na luta, no meio da frustração, não enxergamos as coisas que estão acontecendo? Não percebemos. No meio da frustração nós ficamos cegos. Quantas vezes isso aconteceu conosco? E depois a gente se dá por conta assim: puxa vida, eu não estava vendo. Como que eu não estava vendo isso? Como que eu não estava enxergando isso? Agora eu entendi, Jesus. No caminho, quando estamos frustrados, nós ficamos cegos, a nossa visão ofuscada. Não enxergamos o óbvio diante dos nossos olhos. A tristeza embaça a nossa visão. Jesus está ali do nosso lado, no meio do caminho, e nós não conseguimos ver, nós não conseguimos reconhecer a Ele. Jesus, Ele está presente, mesmo quando não reconhecemos, mesmo quando as nossas emoções impedem de reconhecê-lo. Agora, Jesus, Ele faz uma pergunta. Ele chega para os discípulos: sobre o que vocês estão conversando? Imagina, na verdade todo mundo estava conversando sobre a mesma coisa, aqueles acontecimentos que tinha. Tem um monte de bicho aí, né? Cadê essas lâmpadas? Vamos fazer o seguinte: ô irmão Zé, apaga a luz daqui, da frente. Apaga essa luz daqui, a da frente, de cima. Não, da frente. Aí, agora os bichos vão sair daqui, vão tudo lá para trás. Ou vai vir para mim. Não dá bola, esses são os bichinhos do verão. Você gosta do verão, né? Ah, eu adoro o verão. Então tá, toma os bichinhos. Esses dias eu fui fazer uma carne lá pro final do ano. Fui fazer uma carne lá no fundo de casa. Nossa, que bicharedo. Tinha uma bicharada. Nós não conseguia, a gente tinha que apagar a luz. Aí nós apagamos a luz, os bichos foram para outras lâmpadas, né? Todo mundo falava sobre a mesma coisa.
ali em Jerusalém, nas redondezas, sobre a morte de Jesus, porque aquilo movimentou a cidade. E Jesus, ele olha para esses discípulos e pergunta: sobre o que vocês estão falando? Parece que Jesus queria dar uma cutucada neles, né? Qual é o assunto que vocês estão falando? E aí eles respondem: como assim? Você nos pergunta isso? Você estava fora de Jerusalém, que não percebeu o que aconteceu nos últimos dias? Lá no verso 19 a 24, né? O que tu estava fazendo? Onde é que tu estava? Que não viu, que nos pergunta os acontecimentos. Está todo mundo falando sobre isso. E Jesus, no verso 25 a 26, ele dá uma resposta para esses discípulos. Ele diz assim: nécios e tardos de coração, para crer de tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Jesus olha para eles assim: vocês não têm juízo não? Vocês não têm discernimento espiritual? Jesus dá uma paulada na cabeça deles, né? Nécios, né? Uma palavra bem forte, né? Na Bíblia, outras versões diz que tolos. Vocês não têm discernimento espiritual? Agora, algo que é interessante, me chama bem a atenção aqui. Por que será que Jesus foi aparecer para dois caras que não tem relevância nenhuma em nenhum outro momento na Bíblia? Eu não vejo, talvez se algum teólogo aqui de plantão possa me dizer, tem algum outro texto que eles falam desses dois discípulos? Eu acho que não. Eles não aparecem em nenhum outro momento. E Jesus, logo após ressuscitar, ele aparece para esses dois discípulos que não têm relevância nenhuma, não são apóstolos, não são os que estavam próximos a Jesus, não eram os 12, não havia nenhuma grandeza nisso. Foi tipo, parece aquelas aparições meio off, né? Foi meio fechadinha, só para aqueles dois ali. E Jesus, ele gasta aproximadamente 2 horas, volta de 2 horas com esses caras que não tinha nenhuma relevância no nome deles. Ele poderia aparecer a profetas, a reis, ele poderia aparecer aos 12, as mulheres, mas ele escolheu esses dois discípulos no caminho de Emaús. Amados, sabe o que nós entendemos aqui? É o aspecto universal do reino de Deus. Eu falei aqui, Jesus, ele olha para nós do mesmo jeito, com a mesma importância que ele olha para todas as pessoas. Então, não tem aquele mais espiritual, aquele menos espiritual, que é mais importante, mais queridinho de Jesus. Para Jesus não tem isso. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Ah não, porque o pastor, né, esse aí está muito mais perto de Deus que eu, né? O líder, o fulano de tal, que é cheio da unção, está mais perto de Jesus que eu. Jesus não olha para essas coisas. Jesus não olha para nada disso. Ele não leva em conta a nossa posição social. Se você é abastado financeiramente, se você é pobre, se você tem ou se você não tem casa, se você tem carro, se você não tem carro, se você anda de bicicleta, de a pé, Deus não leva em conta absolutamente nada dessas coisas. Ele simplesmente trata todas as pessoas da mesma forma, sem preferência alguma. Ele não escolheu ninguém que estivesse
estivesse nos holofotes da sociedade naquele dia. Ele podia ter escolhido, não, vou escolher um governante aqui, um poderoso, para mim aparecer e eu ganhar destaque, né? Jesus podia pensar assim, né? Para mim ganhar destaque nas minhas palavras, já que isso aí vai ser escrito, né? Porque o evangelho não tinha sido escrito ainda. E nos versículos seguintes, Jesus ele explica a base desses acontecimentos que haviam passado. Ele começa por Moisés, né, e todos os profetas, e o que dele havia sido considerado nas Escrituras. E ele mostra a esses discípulos que a cruz, ela não foi uma derrota, mas o cumprimento de um plano divino na vida do próprio Jesus. Amados, aqui está uma máxima e um segredo do evangelho. A Escritura, ela traz clareza no meio da confusão. Repita comigo: a palavra, não, repita forte, a palavra traz clareza no meio da confusão. Amados, a palavra de Deus, ela traz luz para tudo o que acontece na nossa vida. Não há nada que aconteça na nossa vida que não tenha um ensinamento na palavra de Deus para ensinar você. Você não precisa buscar em outro lugar. A palavra tem base para tudo o que acontece na vida do homem. Qualquer problema que você passe, qualquer situação que você passe, a palavra de Deus tem sustento para ensinar você, amém? Quanto mais você se aprofunda na palavra, quanto mais você conhece a palavra, mais você se torna um sábio diante aos problemas da sua vida, mais você aprende sobre vida. Entenda isso. Quanto mais nós conhecemos da palavra, das Escrituras, mais nós conhecemos a solução, aprendemos a solução para as nossas frustrações. A palavra traz luz a tudo o que acontece na nossa vida. Você quer compreender as suas frustrações? Vai para a palavra que você vai ter a resposta certa, amém? Muitas vezes nós vamos para livro de autoajuda, né? Vai lá para a internet assistir vídeo do Pablo Marçal, né? Vai para a internet assistir vídeo de motivacional, né? Vai ver se encontra alívio, né, para a sua frustração. O cara está lá quebrado de dinheiro, aí vou lá assistir fazer um curso com o Pablo Marçal. Nada contra, meu amado, nada contra, tá? Às vezes esses caras falam algumas coisas legais, mas não é a palavra, não é a Escritura. A Escritura é a verdade para a sua vida, é a solução para a sua vida. Essas outras fontes, elas até podem trazer um certo alívio momentâneo, a gente fica empolgado, né? A gente assiste esses caras, a gente fica empolgado, a gente fica animado. Mas é igual o band-aid na ferida. O que o band-aid faz? Ele tapa a ferida. Ei, o band-aid cura. Band-aid cura. Band-aid não cura, mas ele tapa ali, dá uma proteçãozinha assim, mais ou menos, na ferida. Mas a cura da ferida é outro processo. É um anti-inflamatório, o anti-inflamatório que o teu corpo gera, combatendo aquele machucado, é que vai curar a ferida. Não é o band-aid. A palavra de Deus, ela transforma toda a dor que nós sentimos no meio da frustração em entendimento, nos traz esperança. A palavra de Deus, ela cura e traz esperança para nós, amém? Agora, olha que interessante. Os discípulos, como eu disse aqui anteriormente, eles ainda não tinham o Novo Testamento. E tudo o que Jesus fala está baseado no Velho Testamento.
bichão aqui. Eu estou parecendo uma luz aqui brilhando. Os bichos estão tudo em mim. Então tudo que Jesus fala a esses discípulos está baseado no Velho Testamento. E tudo o que Jesus fala apontava para o personagem principal, que era Ele mesmo. Tudo que Jesus estava falando estava apontando para a pessoa dele mesmo. O centro de nossa fé, que é Cristo, nada mais. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo Jesus, e virá aquele que receberá sobre si as suas feridas, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O Velho Testamento aponta para Jesus. Nada pode substituir a nossa fé. Fica muito claro aqui o objetivo de Jesus falando com esses discípulos. E quando eles estão chegando perto da aldeia, era por volta do final da tarde, acredito eu que deveria ser por volta de 6 horas, 6, 7 horas da tarde, que estava caindo já a noite, caindo o dia. Aí, lá no versículo 29 ao 31, tem algo que eu quero nos chamar a atenção. Lucas 24, 29 a 31 diz assim: os discípulos olham para ele e dizem assim: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-lhes então os olhos e os conheceram, e ele desapareceu-lhes. Jesus, ele gasta 2 horas ou mais com 2 caras desconhecidos na Bíblia, para abrir os olhos deles e deixar para nós um exemplo, deixar para nós um conhecimento das coisas que Jesus faz com aqueles que são dele, para nos mostrar que Jesus caminha conosco. No caminho ele se revela para nós, que Jesus caminha com você e se revela para cada um de nós. Jesus caminha do nosso lado. É isso que Jesus está deixando aqui para nós entendermos. Mas aí você diz: pastor, mas eu sou um pecador, pastor, eu erro demais, eu falho demais. Em momento algum Jesus cita alguma coisa a respeito dos discípulos ali, a não ser a falta de discernimento espiritual. Jesus não disse que se eles eram mais pecadores, menos pecadores, mais santos ou menos santos. Ele simplesmente caminha com esses discípulos. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Amados, reconhecer Jesus, enxergar Jesus, ver a gloriosidade de Jesus, a glória de Jesus, acontece no meio da comunhão com Ele. Jesus se revela para você no meio da comunhão. Ele estava com esses discípulos, quando ele parte o pão, os discípulos olham para ele: é você, Jesus, é você, Jesus. Quando Jesus parte o pão no meio da comunhão com esses discípulos, comunhão de mesa, os olhos deles se abrem e eles dizem assim: é esse o Cristo, é esse o Jesus. Por isso que quando eu estava caminhando, o meu coração estava ardendo com as palavras dele. É por isso, quando Cristo
Espírito fala conosco, o nosso coração arde. Amados, pensa comigo. Os dois, eles não reconhecem Jesus na forma física, nem na forma de falar. Nós podemos até acreditar que eles não iam reconhecer também Jesus, simplesmente porque Jesus partiu o pão do jeito que ele partiu o pão com os seus 12 lá na ceia. Amados, se nós pensar de uma forma lógica, esses discípulos não eram nem um pouco familiarizados com o próprio Jesus. E esse é o aspecto extraordinário do Evangelho. Jesus, Ele olha para nós e Ele se revela espiritualmente dentro de nós. Quando você entende, sabe aquela chave que vira dentro de nós assim? Agora eu entendi. Agora eu entendi o que Jesus queria comigo, o que Jesus quer de mim. Quando nós somos despertados, parece que liga uma luz dentro de nós. Eu entendi, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso, é esse cara que eu tenho que seguir, é esse Jesus. Eu entendi quem é Jesus. Não é intelectual, não é racional, é espiritual. É experiência com Deus. Ele não tem preferência. Ele pode se revelar a uma criança da mesma forma que ele se revela a um idoso. Eu já vi criança sendo tomada pelo Espírito Santo de Jesus se revelando para ela, e a criança chorando, dizendo: eu entendi. Eu cito aqui o Pablo. Eu acho que ele tinha 5 anos de idade. Eu não me recordo bem, a pastora pode ser que me ajude nessa data. Ele não lembra. Mas um dia que nós estávamos em casa, e a pastora aqui dedicava muito mais tempo a ensinar a palavra, muito embora também seja um papel muito maior do marido, ensinar a palavra para a família. A Márcia se dedicava bastante a ensinar a palavra para o Pablo, quando ele era criança. E um dia que nós fizemos uma ceia, nós estávamos morando em Guaporé, e nós fomos fazer uma ceia, eu me lembro como se fosse hoje. E no partir do pão, o Pablo começou a chorar. E ele disse: eu vi Jesus, eu entendi Jesus, na singeleza e na simplicidade de coração dele. Quando nós estávamos ministrando uma ceia caseira, só eu, ele, a Márcia, período que a gente estava bem a sós lá em Guaporé, no início do nosso trabalho. No partir do pão, os olhos de uma criança, eles se abriram. Da mesma forma que ele se revela a um idoso, na comunhão, e no partir do pão, nós estávamos orando, e ele se revelou a uma criança, e ele se revela a uma criança. Ele se revela para você, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Não há diferença. E como é prazeroso para nós quando nós vemos uma pessoa, principalmente se são nossos filhos, sendo tocados por Jesus. É tão bom essa experiência. Mas isso acontece no meio da comunhão, palavra ensinando. Talvez ele nem entendesse muito, mas ele disse que entendeu Jesus. Ele entendeu quem era Jesus. Ele nem lembra disso. Foi naquele momento, houve uma revelação da pessoa de Cristo no coração da criança. E esse é o ponto extraordinário do Evangelho.
quando Jesus ele se revela espiritualmente para nós. Verso 32: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Pasmem, o coração ele começa a mudar antes dos olhos se abrirem. No caminho, quando nós estamos frustrados, Jesus fala ao nosso coração, alimenta a nossa fé. As palavras de Jesus, elas servem como consolo muitas vezes no caminho, que nós estamos com vontade de desistir, frustrados, abatidos. Quando Cristo fala conosco, nosso coração ele volta a arder, mesmo quando a resposta plena não chega. A palavra de Jesus ela gera vida em nós. Agora, pensa comigo, esses caras, eles na volta, no caminho de Emaús, eles estavam completamente frustrados, sem esperança. E a primeira lição que nos deixa aqui, para nós caminharmos para o final, é que o caminho ele ficou muito mais interessante acompanhado, né? Porque Jesus acompanhando eles, o coração deles estava mais aquecido nesse caminho de frustração, porque eles estavam voltando para suas casas, tipo assim, puxa vida, o cara que era o mestre, o nosso libertador, o cara que ia liderar tudo e todos, o cara morreu. Aí tipo, vem uma pessoa a mais, ele começa a conversar, e começa a aquecer o coração deles com a palavra. Então, isso também nos traz uma ideia de um aspecto de que nós não podemos caminhar sempre sozinhos. Além de termos amigos e Jesus, é importante termos companhia nessa caminhada. No meio das nossas frustrações, ter alguém para conversar. Aprenda isso. Não carregue sozinho. Compartilhe com seus amigos. Aqui é o ponto. Caminhar com Jesus, ouvir as suas palavras, sempre vai aquecer o nosso coração. E com certeza esse caminho será muito mais seguro. A segunda lição: as palavras de Jesus nos prepara para a revelação. O Evangelho ele tira as escamas dos nossos olhos, ele desfaz a visão ofuscada pelos nossos pecados. E a última lição: Jesus ele se revela a nós no meio da comunhão. Não tem outro jeito. Jesus ele se revela no meio da comunhão. Nós precisamos disso aqui. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: meu irmão, eu preciso de você. Olha para o irmão que está atrás de você, diz para ele assim: meu irmão, minha irmã, eu preciso de você. Porque é na comunhão que Jesus se revela. Sabe por que Jesus muitas vezes se revela na comunhão? Porque aqui todo mundo é perfeito, né? Não? É perfeito, Samuel? Todo mundo é perfeito, que ninguém fala mal de ninguém, todo mundo tem a língua santa, né? Ninguém faz nada de errado, ninguém fofoca, ninguém comete pecado, todo mundo é limpinho, todo mundo é perfeito aqui. Não, essa igreja não existe. Como é que é? Padre Quevedo, não existe. Não existe.
essa igreja perfeita não existe, e não vai existir. Mas é no meio das nossas imperfeições, na nossa comunhão, no partir do pão, que Jesus se revela a nós. Quando a gente olha para o irmão, mesmo com as imperfeições dele, mesmo com as minhas imperfeições, a gente, estamos juntos, mamãe. Vamos dar-lhe para não tomar. Vamos avançar. Não tem problema não, você tropeçou, estou aqui, meu irmão. Vamos junto, vamos levantar, vamos de novo, né? A gente cai, levanta e vai de novo. Essa é a igreja do Senhor. É no meio dessa comunhão que Jesus se revela. Quando eu tenho um problema com meu irmão e meu irmão, vamos trocar uma ideia aqui. Senta aí, vamos trocar um plabá, aconteceu tal coisa, lá você falou e eu não gostei. Irmão, pois é, eu falei. Me perdoa, irmão, né? Isso aqui é no plano real, no plano, né, perfeito, né? Perfeito, irmão, me perdoa, eu não tive a intenção, foi um mal entendido. Vamos orar aqui, vamos, Senhor, em nome de Jesus, se perdoamos aqui, me perdoa também, está tudo certo, vamos embora. Levanta e vamos embora, ergue a cabeça. É assim que Jesus se revela para nós, é assim que nós amadurecemos como igreja. Né? Às vezes acontece um problema na igreja, o que o irmão faz quando está com problema? Vaza da igreja, vamos trocar de igreja que é melhor do que resolver o problema, né? Aí aquilo que Jesus queria tratar na vida do irmão, daquela família, não tratou, porque a pessoa na hora do tratamento, né? Não precisa de se revelar nessa área não, sai fora. Aconteceu já com muitos aqui. A pessoa saiu no meio da frustração, do problema que estava no seio da igreja, né? Às vezes uma correção do pastor, ou alguma coisa que aconteceu. Geralmente o culpado é o pastor. Para sair porque aquele pastor foi muito duro, falou um negócio que eu não queria ouvir, né? O pastor não vale nada, aquele pastor não presta. Geralmente é o pastor o culpado. Mas é na comunhão que Jesus se revela para nós. Ele se mostra, ele se faz, ele tira as escamas dos nossos olhos para aquilo que nós não enxergamos, para aquilo que nós não vemos. E não tem outro jeito. Nós temos que caminhar com Jesus aqui na igreja, né, na comunhão. Eu não estou dizendo que talvez em casa você não possa ter comunhão com Jesus, porque eu sei que tem pessoas que não conseguem muitas vezes estar no culto. Tem pessoas que têm limitações físicas, pessoas que têm outras dificuldades e não conseguem estar na igreja, participar das atividades da igreja. Mas Jesus, ele se apresenta, ele se revela a nós no partir do pão. Aleluia, eu posso ouvir um amém? E quando é que as pessoas vão ver Jesus na minha vida? Quando é que as pessoas vão ver Jesus na minha vida, na sua vida? Aí a gente fica pensando assim, tá, mas eu estou falando da comunhão aqui. Como que nós temos comunhão com Cristo lá fora? Obrigado, irmã, essa água fresquinha. Obrigado, pá. A outra estava quente, essa aqui está fresquinha, não está gelada, né? Está perfeito, irmã. Deus abençoe a sua vida. Como que nós vamos revelar Jesus a outras pessoas lá fora? Jesus, ele se apresenta para outras pessoas também no partir do pão. E o que Jesus nos ensinou no partir do pão? Toda vez que Jesus partiu o pão, ele estava o quê? Servindo as pessoas. Servir.
Jesus ele vai se apresentar a essas pessoas quando nós, o qual já experimentamos em ver a majestade de Jesus, quando nós servimos as outras pessoas. Quando eu partir o pão, ou seja, nas minhas atitudes lá fora, quando eu partir o pão, as pessoas vão ver Jesus em nós. Quando eu sair daqui e for num orfanato pregar o evangelho, quando eu sair daqui e for lá naquele casa de passagem de idosos, Samuel, levar a ceia que nós estamos pendentes, nós temos que voltar lá, levar a ceia para os idosos, lá para os velhinhos. Nós estivemos lá, última vez, 2 meses atrás, foi isso? Estivemos em novembro lá, levamos a ceia, a gratidão no coração daquelas pessoas, que ninguém é por eles. Eu não sei se Jesus se revelou o coração de alguém lá, mas eu fiz a minha parte de mostrar Jesus a eles. Ó, está aqui Jesus, é esse cara aqui. Se Jesus se revelou internamente, eu não sei, porque a conversão é uma coisa que não depende de mim. É isso que às vezes é interessante, sabe, Samuel, né, ô Márcio? Às vezes a gente que prega a palavra, a gente quer que as pessoas entendam Jesus, e aí a gente fica tentando empurrar Jesus goela abaixo na pessoa, e a pessoa não entende, e aí a gente se sente frustrado, acha que é culpa minha, é culpa do pregador que não soube explicar. Não é. A conversão é um ato espiritual de dentro para fora, de Jesus para essa pessoa. Então, o nosso papel é proclamar, e a conversão é entre essa pessoa e Jesus Cristo, amém? Nossa responsabilidade é trazer a verdade, Márcio, trazer a verdade nua e crua. O evangelho é isso aqui, sem inventar, sem botar glitter, né? Sem botar glitter nem luzes. Jesus, quando se revela aos discípulos, ele poderia ter procurado um dia especial, Jesus, não, vamos fazer o seguinte, olha só, mandava uma mensagem lá para os discípulos: ó, vocês preparem um baita de um palanque no meio da cidade, eu vou voltar e vou aparecer no meio da cidade nesse palanque, eu vou falar lá para todo mundo, nos holofotes da cidade, todo mundo vai saber que eu ressuscitei. Não, Jesus escolheu um caminho deserto, que não tinha ninguém, só esses 2 caras, e ele se revela para esses 2. É assim, ele se revela no nosso individual, conosco. Ele não precisa de luzes, ele não precisa de música, louvor, ele não precisa de nada disso para se revelar. Ele só precisa de um ouvido atento e um coração que deseja ouvir a sua voz. É só isso que ele espera de nós. E é desse jeito que nós mostramos Jesus para as pessoas. Quando eu faço obra social em prol quando eu sirvo a comunidade, servir, Jesus serviu. Quando Jesus partiu o pão, ele serviu. É dessa forma que Jesus se revela. Na maioria das vezes nós olhamos para o evangelho pensando em nós, é eu, é para mim, é o que eu preciso. Senhor, eu preciso. Mas em todo tempo Jesus é para o próximo, é para outros, é para aqueles que estão perdidos. Jesus o tempo todo aponta para o próximo. A gente olha, eu, e Jesus diz, o próximo, o teu amigo, o perdido, aquele que está no orfanato, aquele que está no asilo, aquele que está no orfanato, lá onde fica os caras que estão presos por problemas, por pecados, por erros que cometeram na sociedade.
aquele que está na rua, na sarjeta, o teu vizinho, é sempre o próximo. Jesus, Ele tem esse poder de transformar a decepção em esperança. O pessoal do louvor, por favor. Ele tem esse poder de transformar aquela confusão que havia. Os discípulos não estavam entendendo nada. E Ele transforma aquela confusão em entendimento. Ele traz entendimento para aqueles dois discípulos. E esses discípulos, eles voltaram para sua casa. Olha só que interessante. E quando Jesus se revela para eles, o que eles fazem imediatamente? Eles dizem assim: eu entendi a minha missão. Quando Jesus se revela para nós, nós entendemos a nossa missão. E diz o texto que eles fazem o quê? Olha o que diz o texto. Eu não anotei, mas é exatamente isso que acontece. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Ou seja, quando Jesus se revela para eles, eles retomam a missão, o qual Jesus havia dado a eles, de onde achavam reunidos os 11 e com eles. Ali não estava o discípulo Tomé, né? Estava só os 11. Eles voltaram para Jerusalém. Eles estavam voltando para sua casa frustrados, desistidos. E aí no partir do pão, Jesus se revela a eles. Então eles dizem assim: agora é a nossa vez. Jesus cumpriu a sua palavra, agora nós vamos seguir tudo aquilo que eles disseram, tudo aquilo que Ele disse. Agora nós vamos proclamar o Evangelho. Nós vamos falar desse Jesus. Nós vamos mostrar Jesus, revelar Jesus a outras pessoas. E eles saíram para pregar. A Bíblia não fala mais nada sobre eles. Jesus pega pessoas no anonimato, se revela a eles para mudar a história da nossa vida. Ele pega você, um anônimo, e transforma a tua vida, se revela a você, transforma a tua vida, e põe no seu coração a missão que é dele. Pensa que coisa maravilhosa. Nós recebemos uma missão de um Deus tão grande no nosso coração para nós fazermos. Não é motivo de grande gratidão no nosso coração partilharmos da missão, da maior missão mundial? Amados, Jesus, Ele é tão verdadeiro. As histórias de Jesus, elas são tão verídicas, que se tu olhar na história do mundo, todas as mentiras que foram contadas, elas se dissiparam e se perderam pela história, e hoje viraram inclusive histórias antigas, né? Quem é que lembra daquele livro que a gente lia na escola, que falava de mitologia grega? Quem é que lembra o nome do livro? Que fala dos deuses mitológicos. Alguém? A Ilíada, não é? Tinha um livro que era eu li na época da escola, aí falava dos deuses gregos e tal. Aquele livro, no passado, as pessoas achavam que aquilo era uma verdade, né? Tanto que os filósofos do passado acreditavam que aquilo era verdadeiro.
Mas passou-se os anos, passou-se o tempo, e a mentira se dissipou e se perdeu, e hoje se sabe que é um livro de mitologia, ou seja, história apenas contada, não é nada daquilo que aconteceu, foi verdade. Mas a Bíblia não. Passaram-se 2000 anos desde que Jesus pisou aqui na terra, se fez homem, a história foi escrita, e cada dia essa história é mais viva no nosso coração, a cada dia que passa essa história é mais verdadeira no nosso meio, a cada dia nós cremos ainda mais nesse Jesus. Por isso que tudo que a Bíblia diz, nós devemos crer. Eu já disse aqui outra vez, se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava, porque as Escrituras são a verdade, é a verdade, e é nesse Jesus que nós cremos, é nesse Jesus que se revela a nós, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos nos colocar de pé.